Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, juntos nessa. E essa aula a gente vai fazer diferente, tá bom? Aula passada, a gente iniciou o terceiro capítulo. Nós falamos a respeito, né, de vários assuntos novos. A gente se desligou um pouquinho da relação do campo-cidade e partimos para um novo assunto, tá bom? E aí eu passei para vocês 2 exercícios. Um no livro e uma atividade complementar. E aí a gente vai estar corrigindo agora, detalhadamente, cada questão. E aí eu peço que vocês peguem os livros. Dessa vez eu vou esperar um pouquinho só de nada mais, tá bom? Vamos lá. Corram aí, hein? Pega os livros. Pronto. Deu tempo de vocês pegarem. E agora a gente vai estar podendo começar a nossa aula. Então, sem mais delongas, né? Vamos para o nosso exercício. Primeira questão. Leia os trechos da notícia a seguir, retirada de uma série de entrevistas do jornal Folha de São Paulo, no ano de 2018, com moradores de rua do município de São Paulo, para depois responder ao que se pede. Vamos fazer a leitura, né? Só durmo de dia e não confio em ninguém. Às 10 da manhã, Franklin Souza, 44, dormia havia pouco. Só durmo de dia, não confio em ninguém, diz ao despertar enrolado em um cobertor xadrez. Tinha escolhido deitar em um lance de escadas na rua Major Quedinho, próximo à Avenida 9 de Julho. Aprendeu a se manter desperto desde a primeira noite na rua, quando se misturou a outras pessoas no Largo do Paissandu. Há 2 anos, saiu do apartamento onde vivia com a segunda mulher e o filho que tinha 8 anos. Quando fala nela, os olhos marejam. O coração ainda sente. Conta. Começou a usar cocaína aos 19 anos e durante o casamento, o vício voltou porque não encontrava trabalho. Ela falou que ia me largar e eu não acreditava. Um dia, resolvi sair de casa. Limpo há mais de 1 ano, Franklin não teve coragem de voltar. Meu futuro é fé em Deus e sair disso. Jogo na quina e na cena desde os 9 anos. Sempre o 4, 24 e 23. Aniversário dos meus filhos e do meu pai. Um texto, né, forte. E aí vamos para a letra A. Que problemas sociais urbanos aparecem durante o depoimento de Franklin? E aí a gente vai encontrar vários tipos de problemas, né? A relação do desemprego, a relação da violência, né? Nós vamos encontrar as dependências das drogas, né? Que infelizmente não é algo raro de se ver, é algo bem comum. Nós vamos ver a relação do abandono, né, que existe nas ruas, a falta de segurança. Então, só nesse texto aí, a gente consegue identificar vários problemas urbanos. Não é isso? Letra B. Que solução Franklin vê para os seus problemas? Antes de eu responder, né, eu vou falar com vocês, comentar essa resposta. Porque, assim, nós sabemos... muito se é falado a respeito do que o futuro depende da educação, né? A educação, ela abre portas para a gente. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos disso, nós sabemos também que nem todo mundo tem acesso a essa educação. Por mais que se fale que a educação é para todos. Nós sabemos que na prática não é bem assim. Então, o Franklin, a solução para o Franklin não é voltar para a escola. A solução para o Franklin, né, é na sorte. A falta de oportunidade faz o Franklin apostar na sorte. E possa ser que dê certo. E a gente torce, né, que ele consiga sair dessa. É uma matéria recente, tem 2 anos apenas, né? E a gente espera que ele tenha conseguido o objetivo dele. Segunda questão. De que maneira
a desigualdade social e econômica das cidades pode ser evidenciada na paisagem das áreas urbanas. E aí, onde a gente pode encontrar desigualdade social e econômica? O que é que vocês colocaram aí? Eu acredito, né, que vocês podem ter colocado que a gente encontra nas casas, né, nos diferentes modelos de casa, onde nós vamos encontrar casas extremamente pobres e apartamentos chiquérrimos, como a gente viu na aula passada. Né? A gente consegue observar também nas ruas das favelas, né, e nas ruas dos grandes centros dos bairros mais ricos. A gente consegue evidenciar isso também na relação dos ambientes. O shopping, como funciona o shopping? Como funciona uma feira popular? Como funciona, por exemplo, um açougue de uma grande marca e como funciona aquele mercadinho da esquina? Né? Nessas diferentes paisagens, nesses diferentes locais, a gente consegue identificar diversas desigualdades. Não é isso? E aí vocês podem colocar a resposta de vocês baseada nisso, né? Ou trazer coisas diferentes também, tá bom? Próxima questão, né? Que é para observar a charge. E aí nós vemos um ônibus, né? E o cara falando, uma mulher falando, isso sim que é overbooking. E aí a tradução de overbooking, né? A charge traz aqui, o livro traz pra gente, que é uma expressão em inglês que indica a venda ou reserva de bilhetes ou passagens acima do número de lugares realmente disponíveis no veículo. Ou seja, o overbooking é justamente o que está acontecendo aí. Sabe, não sei se vocês já repararam, mas quando a gente entra no ônibus, tem uma placa dizendo o número de pessoas que cabem no ônibus sentadas e o número de pessoas que cabem no ônibus em pé. Se vocês nunca repararam isso, caso vocês peguem ônibus alguma vez, vocês reparem. E a gente sempre percebe que é ultrapassado o número de gente em pé. Né? Geralmente sentado não tem muita diferença, a não ser que seja uma criança no colo, mas em pé é assim, cabe o triplo. Eles colocam um triplo de pessoas no ônibus. E é justamente essa relação do overbooking que ele fala, né? Letra A. A qual problema social a charge se refere? Ela se refere a tantos problemas sociais, né? Ele vai se referir à superlotação nos ônibus, à falta, né, de ônibus, porque se há a superlotação significa que não tem ônibus suficiente para a população. E aí a gente vai ver a falta de segurança, porque você encontra aí pessoas penduradas na porta, o outro está praticamente sendo levado, arrastado pelo ônibus, né? E vamos para a letra B. Quais habitantes das cidades dependem mais do transporte público? E aí? Essa não é uma resposta tão difícil, né? Infelizmente, o transporte público ele vai ser para as pessoas mais pobres, né? Sendo bem direto, para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque infelizmente não tem condições de ter um automóvel, né? E às vezes tem condição de ter o automóvel, mas não tem a condição de manter. Fazer a revisão, pagar IPVA, né? Colocar o combustível. Muitos não têm. Então muitos preferem nem ter um carro porque não vai conseguir manter. E aí vai precisar vender aquele carro, ou senão o carro vai ficar perdido na casa, vai enferrujar, enfim, vai se estragar. Então, os habitantes que dependem mais do transporte público são as pessoas, os habitantes mais pobres. Por quê? Porque não têm condições de ter um automóvel ou de mantê-lo. E aí acabam necessitando, né, do transporte público. E aí a gente percebe, se as pessoas mais pobres dependem do transporte público, me respondam uma coisa, que a gente falou acima. O transporte público ele vive lotado, não vive? Pois é, se ele vive lotado, independente do horário, ou seja, se na maioria das vezes que a gente pega um ônibus ele está cheio, significa que há muita gente o quê? Pobre. Exatamente. Justamente aquilo que a gente falou na aula, né? Pois é. E aí vamos para a próxima questão.
Converse com seus pais ou adultos responsáveis e preencha o quadro com as informações a seguir. Você e seus pais ou responsáveis fazem uso do transporte público? E aí vocês vão marcar se sim ou se não. Eu faço, e meus pais também. Com que frequência? Assim, vamos considerar os tempos normais, tá? Sem ser tempos pandêmicos, né? Essa pandemia que a gente está passando. Vamos considerar os tempos normais. Com que frequência? Todos os dias. Descreva como é o transporte público da sua cidade. E aí vocês fiquem à vontade para criticar, elogiar, falar o que realmente vocês acham, né, o que vocês enxergam, como vocês enxergam o transporte público. A minha opinião, eu descrevo que o transporte público da nossa cidade ele é um transporte insuficiente, né, para todas as pessoas, ele não atende à demanda da população. É um transporte sucateado, é muito difícil a gente encontrar ônibus novo circulando. É um transporte que não nos traz segurança, né, como nós sabemos, porque ele está diretamente interligado também com assaltos, né, com perigos. Então essa é a descrição que eu faço do transporte público da nossa cidade. Um transporte insuficiente, inseguro e sucateado, infelizmente. E aí, ele é parecido com o da Charge? Sim ou não? Sim, ele é parecido com o da Charge. Lembrando que a Charge ela trabalha com um certo exagero, né? Não acontece isso de ficar um rapaz voando pelo ônibus. Mas essa superlotação, esse overbooking, né? Infelizmente acontece bastante. E aí nós vamos agora corrigir, né, a nossa atividade complementar, tá bom? Eu espero que todos tenham gostado da atividade. E vamos lá. Primeira questão. Utilize sua imaginação e descreva com detalhes como seria um mundo perfeito para você. E aí vocês vão poder, né, vocês escreveram tranquilamente aí, por exemplo, um mundo com detalhes perfeito. Vamos lá. Por exemplo, um mundo em que não há engarrafamentos, um mundo em que não há criminalidade, onde as pessoas são humildes todos uns com as outras, uns amam os outros realmente, uma cidade em que as ruas são limpas e calçadas, que as árvores, que não há desmatamento. Como vocês imaginam um mundo perfeito? Um mundo sem fome, sem desigualdade. E aí vocês vão poder colocar isso acrescentando os detalhezinhos básicos. Por exemplo, tem um carro que ele não solta gases poluentes. E esse carro ele é feito através da água. Né? O combustível é a água. E aí vocês podem criar um pouco. Eu gostaria de ver mais esse lado imaginativo de vocês, tá? Se permitam imaginar. Segunda questão. A desigualdade, infelizmente, é uma realidade no nosso Brasil. Assista ao vídeo da música Criança Esperança, da dupla Sandy Júnior, e crie sua versão da música, trazendo a realidade contrária da apresentada pela dupla. Eu estou ansioso para ver seu desempenho. E aí tem o link do vídeo que eu coloquei. E esse link, ele vai levar vocês para essa música. E eu não peguei só o áudio, né? Eu coloquei o vídeo que eu encontrei. Ele tem algumas imagens bem fortes, assim, que mostram acompanhados da música. E eu queria que depois, né, lógico, a gente pudesse trocar essas músicas. Porque eu acredito que vocês capricharam bastante. Eu não vou poder dizer para vocês o modo certo de fazer, né? Mas eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, a música ela pede para você dizer totalmente o contrário, né? A música original ela retrata o quê? Uma criança abandonada que vive na rua, né? Ela se encontra com a pessoa e ao pedir o dinheiro, ela conta toda a sua história. Que mora na rua,
que não tem irmãos, que ela é totalmente abandonada, que ela só queria aquele dinheiro ali para comprar um pão, né? E aí vocês vão tentar trazer a relação contrária. Por exemplo, vocês podem fazer a filha do rapaz que ela parou contando para a menina como é a vida dela. Olha só que legal. Vocês podem contar a rotina de vocês, né? Eu acordo de manhã e minha mãe vem me abraçar. Me levanto e vou à escola com meus amigos e estudar. E aí vocês podem criar toda essa versão, assim. Eu acho que vocês arrasaram. Confio nisso, hein? E a terceira questão... só lembrando que eu fiz isso de improviso, hein? Tô bom no improviso. E a terceira questão. Qual o código secreto mostrado na aula? Como vocês sabem, né, ficou passando durante, acho que no finalzinho do vídeo, ficou mostrando a palavra secreta, né, o código. Todas as nossas aulas vão ter esse código, tá? E aí vocês vão estar prestando atenção e já anota já para não esquecer, porque todas as atividades que eu passar, eu vou pedir esse código. Tá legal? Foi isso nessa correção, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado as dúvidas, né? A correção foi bem explicada, a gente trouxe cada detalhe, né, das questões. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? No WhatsApp vocês têm. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? O mais importante agora é ficar em casa, se cuidar, se manter higienizado, tá sempre lavando a mão com água e sabão, daquele jeitinho, né, que já foi ensinado, né, os 20 segundos. Eu vi uma dica na internet falando que você lava a mão cantando parabéns para você 2 vezes, que dá mais ou menos o tempo necessário para eliminar, né, os vírus. O vírus, na verdade. E aí, vocês, se precisarem sair, usem máscara, tá bom? Não esqueçam disso. Lembrem sempre os pais, a família de vocês, para se precisar sair, usa máscara. Álcool em gel, beleza? Caso vocês queiram tirar um print da aula para poder postar no Instagram, a gente se encontra lá, tá bom? Ó, tô bonito, não tô? Pronto. E aí, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Até a próxima aula, tá bom, gente?